Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã, tudo bem com vocês? Espero que sim, mas do fundo do meu coração. Preparados para receber uma palavra do alto? Uma palavra para a sua vida, sua família, para a criação de seus filhos? Uma palavra de motivação no seu relacionamento? De posse do nosso kit de fé, bloco de anotação, caneta ou lápis, a Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Orando em família. Estamos no 4º módulo falando sobre paixão e ressurreição. O tema de hoje, unidade. Uau! Leitura bíblica. Livro do apóstolo João, capítulo 17, versículos 20 a 23. A palavra diz: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E eu, como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. E o versículo em destaque encontra-se no livro do apóstolo João, capítulo 17, versículo 22. A palavra diz: eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Unidade. Presta atenção. Uma das características da nossa condição humana é que não conseguimos viver sem outras pessoas e, ao mesmo tempo, viver com outras pessoas gera muito sofrimento. O plano original de Deus era um mundo com relacionamentos harmoniosos. O gabarito deles é a relação entre o Pai, o Filho e o Espírito, que existem em amor mútuo e perfeito. O mundo não é assim porque o nosso egoísmo torna isso impossível. Mas Deus está reconduzindo a história para essa realidade original. Por seu poder, Ele dará um dia contornos plenos a esse mundo renovado, em que todos serão um. A morte e a ressurreição de Jesus inauguraram uma espécie de etapa intermediária. Somos convidados a fazer parte de um exercício de antecipação, vivendo já agora algumas características que somente serão plenas no novo céu e na nova terra. Esse exercício, por mais difícil que possa ser, é parte do plano de Deus na história. Na medida em que buscamos viver relacionamentos transformados, modelados por uma expectativa maior e eterna, servirmos de sinal, ainda que tímido, de uma realidade futura. Dessa forma, atraímos outros que são inseridos nesse exercício. Jesus pede que o Pai nos transforme para que possamos viver algo da unidade eterna aqui nesta realidade. Ele pede que sejamos levados à plena unidade para que o mundo saiba que Jesus é o Redentor enviado pelo Pai. Como comunidade, testemunhamos a respeito das virtudes de Deus. Nossa unidade é reflexo da unidade do Deus Trino. Deus tenha misericórdia e nos ensine com muita paciência essa difícil lição. Palavras que alimentam. Compreendendo o versículo em destaque, observe-se aqui que, enquanto um padrão de perfeita felicidade era exibido em Cristo, ele não tinha nada que pertencia peculiarmente a si mesmo, mas era rico a fim de enriquecer aqueles que acreditavam nele. Nossa felicidade está em ter a imagem de Deus restaurada e formada novamente em nós, que foi desfigurada pelo pecado. Cristo não é apenas a imagem viva de Deus, na medida em que Ele é a eterna palavra de Deus, mas, mesmo em sua natureza humana, que Ele tem em comum conosco. A semelhança da glória do Pai foi gravada, de modo a formar seus membros à semelhança dela. Paulo também nos ensina isso, que todos nós, com o rosto revelado, contemplando a glória de Deus, somos transformados na mesma imagem, conforme 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Por isso, segue-se que ninguém deve
deve ser considerada entre os discípulos de Cristo, a menos que percebamos a glória de Deus impressa nele, como um selo à semelhança de Cristo. Com o mesmo objetivo estão as palavras que se seguem imediatamente. Palavras que alimentam. Observe a incomparável generosidade do Senhor Jesus, pois Ele nos tem dado o seu tudo. Embora 1/10 de suas posses fosse capaz de tornar ricos milhões de anjos, enriquecendo-os além do que podemos imaginar, o Senhor Jesus não se contentou e nos deu tudo o que tinha. Teríamos ficado satisfeitos se Ele nos houvesse permitido comer as migalhas de sua generosidade embaixo da mesa de sua misericórdia. No entanto, Ele nada fez pela metade. Ele nos faz sentar ao seu lado e compartilhar o banquete. Se Jesus nos houvesse dado tão somente uma pequena provisão vinda de seus tesouros reais, teríamos motivo suficiente para amar por toda a eternidade. Não, o Senhor Jesus deseja que sua noiva seja tão rica quanto Ele mesmo. Cristo não tem nenhuma glória e virtude das quais a sua noiva não compartilhará. Jesus não se contentou com menos do que nos tornar co-herdeiro com Ele, de modo que tivéssemos posses iguais. Ele esvaziou toda a sua possessão nos cofres da igreja e tem todas as coisas em comum com os seus redimidos. Ele dá ao seu servo, ao seu povo, as chaves de todos os cômodos de sua casa. O Senhor Jesus outorga aos verdadeiros crentes a liberdade de tornarem para si mesmo tudo o que ele possui. Ele ama que eles se sirvam livremente de seu tesouro e se apropriem de tudo que puderem carregar. A infinita plenitude de sua suficiência é para o crente tão gratuito quanto o ar que ele respira. Cristo pôs o cantil do seu amor e da sua graça nos lábios dos crentes e ordena que eles bebam para sempre. Se o crente pudesse secar esse cantil, seria bem aceito em fazer isso, mas, visto que ele é incapaz de esgotar esse cantil, Cristo ordena beber com abundância, pois tudo é dele mesmo. O céu e a terra nos podem oferecer uma prova de companheirismo mais autêntica do que esta. Quando estou diante do trono vestido em tua beleza notável, então te vejo como tu és e amo-te com um coração impecável. Então, totalmente, ó meu rei, o quanto te devo, afinal, saberei. E eu finalizo esta série de mensagens de fé e esperança. Em sua famosa oração, Jesus Cristo disse ao Pai que nos deu a glória. Ou seja, Ele está afirmando que temos sido exaltados nele através da plenitude da igreja. Assim, todos aqueles que aceitam a Jesus Cristo passam a fazer parte disso e, portanto, passam a receber as muitas bênçãos que ele nos reserva. Em outras palavras, devemos lembrar que a igreja nunca será derrotada. Isso significa dizer que, como parte do corpo de Cristo, nós temos vitória garantida. Essa é a glória que Jesus nos oferece. Através da morte e ressurreição, Ele nos reconciliou com Deus e nos deu o direito de recebermos glória que recebeu do Pai. Recebam essas palavras na autoridade de Jesus. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, para que possamos orar verdadeiramente junto. Pai nosso. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. O único pedido no dia de hoje: nos ajude com a divulgação do nosso trabalho diário, se inscrevendo, ativando as notificações, deixando seu comentário, deixando seu like e compartilhando. Que Deus nos abençoe.